Irmãos, vamos ficar em pé e eu gostaria de fazer uma leitura, Salmo 127 e o Salmo 128, na sequência. Salmo de número 127 e o 128. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo de número 127. Vamos ler juntos e no final nós faremos uma breve oração, acompanhando a leitura. Salmo número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, por esse grande privilégio, poder estar na tua casa, louvando ao Senhor e ouvindo a tua palavra. Não há, Senhor, nada melhor nesse mundo do que realmente esses momentos tão especiais. E eu te louvo por essa oportunidade, por essa escola bíblica dominical, por essa igreja. E te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo da verdade, ele que é realmente o autor da palavra, ele é o nosso professor, é o nosso guia, aquele que ilumina aos nossos corações. E faz mesmo, Pai, uma obra especial, que é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor usa, Pai, a tua palavra para esse fim, para esse propósito. E nós apenas somos servos do Senhor, dependentes do Senhor, necessitados mesmo da tua sabedoria. Que nessa manhã, cada professor que tem a responsabilidade de ensinar a tua palavra, possa estar mesmo dependendo do Senhor. E cada vida preciosa que chegou aqui nessa manhã, desde os pequeninos aos intermediários, adolescentes, jovens e aos adultos aqui, Pai, cada um receba segundo a necessidade. E a tua palavra, Pai, possa mesmo ser de edificação para a tua igreja e também de salvação, conforme o teu querer. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Os irmãos que têm acompanhado os estudos no domingo pela manhã, nós estamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no verso 7, quando o apóstolo diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo é o remetente, o autor da carta, e ele identifica
os destinatários, aos amados de Deus que estão ali em Roma. E ele não só identifica a quem está sendo remetida a carta, mas também caracteriza a quem é a carta, né? Aos amados de Deus que estão em Roma. Então, Roma ali é uma cidade do Império, o Império Romano, o maior império naquela época, né? Mundialmente grande tudo, mas havia ali um povo que Paulo chama os amados de Deus que estão em Roma, vivendo em Roma. E quem eram esse povo? No verso 6 ele diz: aqueles que foram chamados para ser de Jesus Cristo. Então, né, a primeira característica do amado de Deus é o que foi chamado para ser de Jesus Cristo. Essa chamada é que nós chamamos a chamada soberana de Deus, a chamada para a salvação, uma escolha mesmo de Deus. Deus, na eternidade, Ele elegeu, Ele escolheu, Ele predestinou aqueles que Ele mesmo quis. A esses que Ele predestinou, Ele chamou para ser de Jesus Cristo. Essa chamada, nós chamamos a chamada soberana para a salvação. E é um privilégio, né? Então, caracteriza como um amado de Deus. Mas não só Deus chamou para a salvação, mas aqui diz no verso 7, Ele chamou para serdes santos, né? E nós assim identificamos isso como a chamada para a santificação. Ou seja, santo é o nome dado ao salvo por Jesus Cristo. E nós temos assim como tais, como salvos, esse propósito em nossas vidas, esse alvo que Deus coloca, porque é da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para o seu povo, para os salvos, é que cada um se torne o quê? Santo. A minha vontade é a vossa santificação. E a Bíblia nos esclarece que não há nada melhor para nós do que a vontade de Deus, porque ela é boa, né? Ela é perfeita, ela é agradável. Então Deus quer o melhor para as nossas vidas, e o melhor para a vida de um salvo é a santificação. Aliás, não só para o salvo, né? Mas para o incrédulo. A vontade de Deus é o arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, à salvação. Isso é da vontade de Deus, né? Mas nós estamos tratando aqui com os amados, os salvos, os santos. Então, o desafio, o alvo para as nossas vidas é a nossa santificação, né? E tratando de santidade, vida santa, separação, todas as Escrituras, especialmente enfim, todas as Escrituras, Deus, né? É uma exigência até. O livro de Efésios, rapidamente aqui no capítulo 1, veja, Efésios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 1 e o versículo 4, diz assim, olha, assim como nos escolheu nele, né? É a eleição, é a escolha de Deus. Veja, na eternidade, antes da fundação do mundo, você foi escolhido. Aí diz aqui, olha, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, que desafio, né, para as nossas vidas. Você foi escolhido por Deus, predestinado, eleito, chamado para ser um santo e irrepreensível perante Deus. Então, que desafio para as nossas vidas, né? Eu coloquei assim o alvo, e que continue sendo o alvo para o ano de 2016, a vossa santificação, porque Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou, Deus é santo,
aliás, 3 vezes santo. Tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Então eu estou mencionando isso porque é o que nós estamos estudando nesse momento. Indo lá para Pedro, né, no capítulo 1 Pedro, o Espírito Santo, usando esse servo do Senhor, ele mesmo amplia, né, a área da nossa santidade, a área da nossa santificação. E aqui, em 1 Pedro 1, 13 a 17 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, o entendimento, né? Está tratando com o nosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, veja o verbo, né? Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, ele julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, irmãos, não é assim, a santificação é mesmo a vontade de Deus para as nossas vidas. E a obediência e o temor a Deus é a base da nossa santidade, é a base da nossa santificação, né? Que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, verso 14, como filhos da obediência. No final do verso 17 diz, olha, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E eu tenho mesmo assim parado, né, estabelecendo o que a palavra de Deus diz, nessa vida que nós temos que prosseguir, até o Senhor Jesus vir nos buscar, né, que é uma promessa dele. Esse tempo aqui nós devemos andar em santidade de vida. E aqui o que vai mesmo basear essa santidade é a obediência à palavra de Deus e o temor à sua palavra. Então, temer a Deus e obedecer a sua palavra vai mesmo assim ser a base da nossa santificação. E o apóstolo Pedro aqui desafia, né, a cada um de nós a nos tornar santos. E aqui ele diz no final do verso 15, né, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmãos, é possível sim nós nos tornarmos santos, porque a santificação, ela é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem todas as possibilidades de se tornar santo. Não é porque é impossível, eu digo, alguém seguir, se tornar santo sem a presença do Espírito Santo. Porque é o poder de Deus. O Espírito Santo é que ilumina, o Espírito Santo é que nos mostra, o Espírito Santo mesmo é que nos ajuda. E os frutos do Espírito Santo na nossa vida é a santificação. O livro de Gálatas, no capítulo 5 e 22, diz, né, quais são os frutos do Espírito Santo. E essa mesmo é a prova, é a ação em nossas vidas. E nós devemos o quê? Obedecer e temer ao Senhor. E em toda a nossa área de vida, de procedimento. E o Pedro também, né, ele amplia, mostra que nós devemos nos santificar. Primeiramente, são 4 Cs que eu estou trabalhando com os irmãos. Né? O primeiro C
é no corpo, é individual, é pessoal. O segundo C é na nossa casa, no casal, na família. O terceiro C é na casa de Deus, onde nós estamos congregando, adorando a Deus. E o quarto é na comunidade, onde nós vivemos nesse mundo. Abrange, né, em todo o vosso procedimento. Então, assim, nós fizemos questão mesmo de ir devagar, né, e tentar mesmo explorar cada ponto desse, porque é importante para a minha vida e para a nossa vida nessa caminhada até a glória, né? Deus fez uma promessa. Aquele que começou a boa obra em ti, em mim, ele vai completar até aquele dia. E sabe, o pastor Andrei vai estar pregando hoje à noite, mas assim, durante os domingos à noite, nesse último ano, nós temos tratado sobre a vida de Jesus Cristo, a sua vinda a esse mundo, seu nascimento, a sua vida, seu ministério e a sua volta. E antes do nosso amado mestre, pastor Fred, ir para a glória, ele desafiava a igreja a sempre, pelo menos, né, uma vez por ano, tratar da volta de Jesus Cristo. E eu tenho feito isso nos últimos 5 anos em que nós estamos à frente do trabalho, iniciar o ano sempre falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu ia iniciar hoje, mas o amado pastor vai estar com os irmãos, se Deus permitir. Assim nós vamos entrar sobre a volta de Jesus Cristo. Então, entre essa volta dele, nós temos que viver, né? E essa vida é desafio para nós, viver uma vida de santidade. Então, irmãos, santidade no nosso corpo, individual, pessoal, eu tratei muito disso, né? Mas a segundo C que nós estamos tratando é na casa, no casal, na família. E assim nós temos visto aqui na palavra de Deus várias passagens em que mostra que a vontade de Deus realmente é que nós sejamos santos. Agora no seio do lar, da nossa família, da nossa casa, no relacionamento mesmo do casal. E temos visto, né, no trato do casal, da família, que a família é um projeto de Deus, é Deus que instituiu a família, é Deus que ele é o construtor da família. Por isso que eu fiz questão hoje de ler o Salmo de número 127, essa parte aqui. Então, trata mesmo, né, da família. E olha o que diz aqui, né, Salmo 127, iniciando logo, diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, irmãos, nesses últimos domingos, nós temos tratado que o Senhor, né, Deus, é Ele que é o edificador, é Ele que é o construtor, e se Ele não for aquele que seja a pedra angular, a base, o fundamento dessa construção, em vão, né? Ou seja, é um trabalho debalde, em vão trabalham os que a edificam. E como é que o Senhor vai edificar a minha casa se eu, né, não realmente trabalhar obedecendo a sua palavra e temendo a Ele? Por quê? A base da santidade, da santificação, mesmo na família, na casa, no casal, não muda. É a obediência à sua palavra, né, e o temor, que vai mesmo nortear a construção desse lar. Então, volta, né, ao mesmo princípio. Deus não muda. E a vontade dele é mesmo que essa casa, né, se edifique, e principalmente espiritualmente. E ele deu,
né, deu assim os princípios a esse casal, a essa família, estabeleceu por ele. Então, nós vivemos dias perigosos em que os inimigos de Deus, né, o diabo mesmo, o Satanás, e nós terminamos no domingo passado tratando disso, né, e vocês viram, né, não era nada de coincidência, não. O inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele é um inimigo de Deus. Ele quer mesmo impedir você de ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz a transformação nas nossas vidas. E ele vai fazer tudo, né? O diabo é teu inimigo. O mundo é teu inimigo. E a própria carne é os nossos inimigos. Então, esses três concorrendo, né, vão mesmo tentar, né, assim, impedir que a palavra de Deus seja esclarecida, né, seja mesmo obedecida, seja temida, porque ele sabe, né, que fazendo assim, Deus vai ser o vitorioso. Ele não quer. Ele vai fazer tudo, irmãos, aliás, a definição do diabo, né, o propósito dele, diz, ele veio para fazer o quê? Para roubar, para matar, para destruir. É esse mesmo o plano, e ele continua fazendo. E como é que você e eu podemos vencer esses inimigos? Jesus deu exemplo, né? Jesus foi vencedor como? Com a palavra, né? Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E está escrito. Não só com a palavra de Deus, né, que é a arma, mas sendo obediente à palavra de Deus. Não é só saber. O diabo, ele tem conhecimento da palavra de Deus, mais do que você e eu, isso eu lhe garanto. Mas ele é um desobediente, né? Ele não obedece à palavra de Deus. Ele é um inimigo de Deus. A diferença do obediente, que foi Jesus Cristo, é que ele venceu. Não porque ele citava, mas também ele citava e ele obedecia. Ele vivia a palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante. E quando nós, assim, e eu hoje falo, né? Estou falando do casal de um modo geral, mas o casal que é mesmo unido no Senhor, né? No Senhor. Temos que ter esse princípio da obediência à sua palavra e do temor. Isso vai facilitar todo o relacionamento, porque o mundo, como eu tenho falado, o diabo, ele é o inimigo da palavra de Deus. E, irmãos, está destruindo, né, muitos lares por motivo de sermos desobedientes, ouvindo as influências do mundo, ouvindo o que o mundo prega, ouvindo mesmo os conselhos de ímpios. E a palavra de Deus diz que nós não devemos, né? Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o casal que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, né, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, observa, né, obedece, vai ser feliz. Não vai ser fácil não, porque você vai encontrar as resistências do mundo. Mas eu, estou nem aí para o mundo. Estou nem aí para os conselhos do mundo. E eu tenho, irmãos, de todo o meu coração tentado ajudar a igreja com a palavra de Deus. Casais que têm enfrentado lutas e dificuldades aqui, eu tenho procurado orientar, a ponto mesmo de separar. Acabou o casamento. Mas eu acredito, né, na palavra de Deus. Não acabou para mim, não. Vou lutar até o fim.
né? Porque se casou no Senhor, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eles separam, mas se foi uma união de Deus, foi um casamento mesmo de duas pessoas que têm temor, que amam a Deus, que procuraram um ministro de Deus, né? E foram mesmo ali, fizeram votos para Deus. E as testemunhas, como é que vai acabar, né? Acaba. Mas é o homem que destrói. Mas quando é de Deus, aqui tem um que vai acreditar até o fim. E nós temos tido vitórias nessa igreja, porque nós não escutamos o conselho dos ímpios, dos escarnecedores. E eu ouvi dessas pessoas que receberam conselhos para, não, já acabou, não serve mais, está tudo acabado, né? Deus foi vitorioso. Então, irmãos, fica obedecendo a palavra de Deus, né? Fica mesmo no temor do Senhor. Muitas vezes, aliás, todas as vezes, o problema não é de Deus. O problema é meu. O problema é nosso. Que nós somos o quê? Desobedientes à palavra de Deus. Mas o Pedro diz, olha, antes, né? Não mais como filhos da desobediência. Nós somos agora filhos da obediência. Então, irmãos, quer realmente a felicidade num lar, num casal? É base, né? Obedecer a palavra de Deus. Temer ao Senhor. E você vai ter problema. Porque o mundo prega ao contrário, né? Então Deus estabeleceu dentro do casal hierarquias, funções que tem que ser mesmo obedecida, né? Como na Trindade. A Trindade são 3 pessoas, mas é um só Deus, né? Convivem em perfeita harmonia, cada um sabendo a sua função. E Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele diz, façamos, né? Esse Deus triuno. O homem, a nossa imagem e a nossa o quê? Semelhança. Então vem o diabo, ele quer rachar essa comunhão. E temos que estar atentos, né? Não temos que ser como meninos e meninas, infantis. Temos que ser homens, mulheres, que têm conhecimento da palavra e que procuram viver. E você vai enfrentar problemas. Vai ter mesmo que ser homens e mulheres que não ouçam, irmãos, conselhos diabólicos, humanos, sabedoria humana, de forma nenhuma, mas obedeça a Deus. E aqui diz, né? Eu acredito na palavra de Deus. Jovens casais, jovens que estão namorando, pleiteando casamento, casais que estão aqui hoje pela manhã. Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se Ele não for o centro do teu casamento, é em vão os que trabalham, né? Os dois. Já pensou? Você vai acreditar em quem? Eu vou acreditar em Deus e na sua palavra. E vou obedecer e temer. Então, Deus deu funções. E eu estava mostrando para os irmãos. Num casamento, tem o homem e a mulher, né? Tem o marido e a esposa, e o pai e a mãe. Funções distintas. Agora, no relacionamento de homem e mulher, eu coloquei aquilo que Deus diz, né? Ao homem foi dada a ele a responsabilidade e a autoridade de gerir esse lar. É ele, né? Semana passada eu estava mostrando, Deus chamou Adão. Vem cá, Adão. Ele não chamou a Eva, não, depois da desobediência. Vem cá, Adão. Né? Por quê? Tu não obedeceste a minha voz e obedeceste a voz da tua mulher?
Ele não cobrou da Eva. Foi a ti que eu dei a responsabilidade de cuidar, de gerir, de fazer tudo nessa família. Vem cá, é a ti. E eu tenho chamado mesmo a nós, aos homens, a responsabilidade, né? E a autoridade diante de Deus. Volto a dizer, não quero saber o que o mundo pensa não, irmãos. Aliás, eu sei muito bem, né? Inverteu. A autoridade no lar, a responsabilidade no lar é do homem. Deus vai cobrá-lo essa responsabilidade. Ele é o cabeça, né? A mulher, ela é o quê? A auxiliadora. Eu não estou tratando aqui, nem é questão de inferioridade e nem de superioridade. Aliás, no relacionamento de marido e esposa, nós vamos ver que a palavra de Deus prega a igualdade dentro do lar. Maridos, viver a vida comum do lar. Mas eu estou falando entre Deus e esse casal. É do homem. A mulher, né, ela tem que ser a auxiliadora. Está ao lado, né? Auxiliar. Aliás, ela foi tirada aqui da costela, né? Do lado. Não foi nem no osso da cabeça, nem para ficar em cima nem embaixo, mas ao lado. Auxiliar nesse casal. E ter harmonia, igualdade, cumplicidade. No relacionamento de marido e esposa, né? Veja bem aqui, 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Mulheres, mas eu gosto de conversar com os maridos, né? Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, nesse relacionamento de marido e mulher, na casa, né, no lar, é a igualdade, é mesmo a cumplicidade, o respeito, o amor, a harmonia. E o marido diz aqui, né? Vivei a vida comum do lar. Então nós temos, os homens, certas dificuldades, né? Por motivo mesmo até de criação, enfim. Mas nós temos que trabalhar isso na nossa vida, na vida comum do lar. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, né? Mas temos que melhorar. E considerando, olha, tem que ter consideração, né? A mulher, ela não é um burro de carga, não é uma empregada, não é aquela escrava, né? Consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Olha, o tratamento com dignidade, com amor, com carinho, com respeito, né? O fato é que muitos homens dão pontapé nas mulheres, né? Tratam como de qualquer jeito. E as da rua como umas princesas, né? Esquece que ele tirou uma pessoa de um lar, prometeu a Deus que ia cuidar, tratar, na alegria, enfim. E nós envelhecemos, irmãos. As mulheres envelhecem, né? E o homem, pela própria formação, aqui diz a mulher, ela é a parte mais frágil nessa relação. O homem fica mais... E as mulheres vão. E aí, o cidadão quer comparar a Simone de 17, quando eu comecei a namorar, com a Simone de tanto, que ela não gosta que eu diga a idade dela, né? Não dá, irmãos, né?
Mas eu olho a minha esposa como, sinceramente, eu não sou hipócrita, não. Nossos olhos veem. As mulheres hoje aí, é tudo turbinada, né? Tem academia, tem não sei o que, tem plástico, são verdadeiros produtos de buscando a perfeição. E o homem vê, sim. Eu estaria sendo hipócrita se eu não visse. Mas a Bíblia diz que ver não é pecado, né? Mas ver com intenção. Ver, nós estamos observando tudo. Mas eu olho a minha esposa como a Simone de 17, né? E o púlpito, irmão, não é local de exaltação pessoal, não. Mas a gente pode dar certos testemunhos, não achando que a gente é melhor do que ninguém. Não sou, não, né? Mas eu digo pela graça de Deus. Eu namorei 4 anos com a Simone, tem que ter cuidado. 4 anos. E agora fizemos 25 anos de matrimônio, né? E pela graça de Deus, mesmo me converti já velho, né? Já tinha até os meninos, mas do dia em que eu assumi o compromisso diante de Deus, meu casamento foi na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu senti mesmo a presença de Deus ali. Era Deus que estava unindo a minha esposa, porque eu era salvo antes da fundação do mundo. Eu era eleito antes da fundação do mundo. Deus sabia o que ia acontecer nas nossas vidas e me preparou. Nós vamos ver, não vai dar tempo, mas nós vamos ver que é Deus que prepara uma esposa, uma auxiliadora. E naquele dia mesmo, Deus estava preparando o que graças a Deus nós somos. Nunca, irmãos, nunca, para a honra e glória de Deus, tive nenhum problema fora do meu casamento, né? Graças a Deus. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas é Deus. Deus nos preservou, né? Deus nos preserva. Olha, eu fui doutrinado na Igreja Católica Apostólica Romana. Coisas mesmo que fica como base, né? Se tinha uma coisa, mesmo assim, na incredulidade, de certa forma, sim, né? Mas eu tinha temor de Deus. 2 coisas que era muito forte em mim, né? Honrar pai e mãe, que nós vamos ver mais adiante no tratamento de pai e mãe com os filhos, e não cobiçar, né, a mulher do próximo. A mulher do próximo. Irmãos, passei por momentos difíceis. Trabalhei fora, 4, 5 meses fora. É conversa fiada, dizer que não aguenta. Aguenta sim. É muita sem vergonhice, sabe? Aguenta, que eu aguentei, né? Então eu digo, eu estou falando por mim. Nós temos que ter cuidado, né? E como eu disse, eu não gosto de falar, mas é questão mesmo de Deus estar... É possível, irmãos, nós sermos obedientes à palavra de Deus. É possível, assim, nós honrarmos, guardarmos, respeitar a nossa mulher como a parte mais fraca. Tratar com dignidade, né? A Bíblia diz que digno entre todas as coisas seja o quê? O matrimônio, o leito sem mácula. Hebreus 13, 4, né? Vamos ler, é importante. Hebreus 13, 4. Digno de honra seja entre todas. A gente para, né? É a palavra de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio.
bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o homem, né? Estou tratando com os maridos, na função de marido e de esposa. Irmãos, a mulher é a parte mais frágil. Nesse sentido, né? Elas são fortíssimas, nós vamos ver mais adiante. Mas é a parte mais frágil. A autoridade, a responsabilidade e mais a igualdade. Mulheres, diz aqui, no início do versículo, 1 Pedro 3, né? Sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos. É a mesma coisa, né? Tem muita mulher que é submissa a outros homens do que ao seu próprio marido. Mas diz aos seus próprios maridos. Para quê? Se algum deles ainda não obedeçam à palavra. É muito marcante, né, irmãos? A obediência e o temor à palavra de Deus na nossa vida, na vida do casal. Faz toda a diferença, né? Nós temos que submeter, não a nossa vontade, mas submetermos à vontade de Deus. Obedeça. Obedeça. Obedeçamos. Temamos a Deus. É o segredo, irmãos. Diz aqui, né? Essa coisa de submissão gera um monte de problemas também, né? Porque acham que é questão de eu sou inferior, eu sou superior. Movimentos feministas, né? Surgiram meados do nosso século passado, 60, 70, 80, esses anos, né? E a mulher, em função contra a palavra de Deus, isso, eu não estou dizendo que não é questão de direitos e tal, enfim, né? Mas eu estou falando de termos espirituais que afetam no relacionamento mesmo da família e do casal. Perderam muito, né? Com isso. Muito se perdeu as mulheres querer se igualar aos homens. Diante de Deus, não. Muito pelo contrário. A submissão aqui não é questão de ser inferior ou superior. É questão de obediência à palavra de Deus. Podem, aí eu sempre mostro, não acredito, não sei o quê, Paulo era machista, não sei o quê, Deus, não sei. O problema é seu com Deus. Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 3, e o versículo 16. Deus deu, né, uma sentença pelo fato da mulher ter desobedecido a sua palavra. É esse o princípio, né? Ela desobedeceu. E olha o que diz aqui, Gênesis 3,16. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o quem? Para o teu marido. E ele te governará, né? Sem comentário, né? Sem comentários. Agora, como é igualdade, cumplicidade e sinceridade, eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos. Quando o homem ama verdadeiramente a mulher, o Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, né? Maridos, o quê? Amai as vossas mulheres. Tratai-a, como Pedro diz, o Paulo, como se fosse... Vamos ler melhor, né? Nós somos a igreja do capítulo e do versículo. Efésios capítulo 5. Verso 25. Eu trato primeiro com o marido, né? Mas em cima aqui diz, olha, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, não é? Porque o marido
é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 25, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Da mesma forma, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, nós, os maridos, devemos o quê? Amar as nossas mulheres. Diz aqui, que a si mesmo se entregou por ela, para que, olha, a santificasse, né? E, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, olha, nós temos responsabilidade, né, diante de Deus, em tratar com as nossas mulheres. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres, como que a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, veja, alimenta, cuida, como também Cristo o faz com a sua igreja. Eu não tenho dúvidas, irmãos, obedecendo a palavra de Deus, assim como na função eu de homem, de marido, e a minha esposa na função de mulher, não é? E de esposa, vai haver essa bênção, né? E o apóstolo diz, olha, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, ao Senhor, ao protetor. Então, olha o que diz lá, voltemos, né? 2 Pedro, capítulo 3, aliás, 1 Pedro, capítulo 3, então diz assim, olha, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento das suas esposas. O próprio procedimento, né, vai ganhá-los. Irmãos, existe aqui, é uma promessa de Deus, é a palavra de Deus, e Deus vai dar a graça a cada uma individualmente de tratar na sua família, no seu lar, né? Deus confiou a certas mulheres, né? É dela com Deus. Eu não quero expor ninguém, mas nós temos exemplo aqui nessa igreja, né? De mulheres que durante vários anos esperaram no Senhor, obedecendo a sua palavra, e foram vencedoras, vitoriosas, né? Enquanto muitas que obedeceram conselhos de outros, acabaram, destruíram o seu casamento diante de Deus. Mas aqui diz, olha, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. É interessante que essas duas palavras andam juntas, né? Temor a Deus e obediência à palavra de Deus. Não tem como não dar certo, irmãos, né? Vai ser difícil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque amar verdadeiramente, o verdadeiro amor, a Bíblia diz que ele jamais acaba. Quando alguém mesmo se une a alguém com amor verdadeiro, amor de Deus, jamais acaba. Vai enfrentar lutas. Não é o que o Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 4. Eu estudando Coríntios com os irmãos em terça-noite, eu passei muito tempo, cada palavrinha, mas olha verdadeiramente a definição de amor. 1 Coríntios capítulo 13, isso aplicado, né? Eu aplico muito, aconselhando os irmãos em casamento, porque eu acredito nisso aqui. Uma coisa é a gente citar, né? Outra coisa é acreditar e procurar viver. Não vou dizer que é fácil, que é mil maravilhas. E nem tampouco tirar a responsabilidade do homem e tampouco da mulher. Os dois têm responsabilidade.
Não deixa, né, o peso todo nas costas da sua mulher, nem o peso todo na costa do seu marido. Mas ora e acredita nessa palavra. Porque diz aqui, olha, o amor, ele é paciente. Tem que ter paciência nesse relacionamento, né? Paciência. Quem está em enfermidade, né? Ou está hospitalizado, sabe o que é paciência? Exercitar a paciência. Não tem paciência de esperar, né? O amor é paciente. Ele é benigno, olha. Ele é para o bem. O amor não arde em ciúmes. Eu não tenho tempo para... Mas só para você saber a verdade. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, né? Num casal, irmãos, muitas vezes cada um está procurando o seu próprio interesse no meio da família. Olha a confusão que causa. Não é? O interesse do outro, o que é melhor para a família, o que é melhor para o casal. Eu não sou de fazer elucubrações, não, nem dizer, mas quando a Eva caiu em desobediência, que ela chegou e deu para Adão, se ele dissesse assim, eu não vou comer do fruto, né? Porque eu obedeço a Deus. O problema é teu com Deus agora. Te vira com ele, né? Porque eu vou manter a obediência a Deus. Um pensamento, né? Mas diz aqui, não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Se ressentir do mal. Irmãos, nós temos que perdoar, né? Um pecado, uma falha no meio do casal. E o perdão verdadeiro, a gente perdoa e esquece, deixa no passado, né? Deus disse que jamais me lembrarei dos vossos pecados para sempre. Mas às vezes a pessoa perdoa, mas lembra. Isso é uma agulhada muito grande. Não sei o quê. Para com isso, deixa no passado, né? O verdadeiro perdão de Deus é esse. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões. Mas diz aqui, olha, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Veja, tudo sofre. Ah, pastor, para com isso. Pare de sofrer. Eu não preciso sofrer, não. Eu tenho uma vida à frente. Eu não vou aguentar. Ah, vou largar. Diz que aqui tudo sofre. Não é obedecer a Deus? Diz, olha, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui, irmãos, é crer, é esperar na possibilidade do impossível acontecer. Não tem jeito para os homens. A Bíblia diz que o impossível para os homens é o quê? É o possível para Deus. Irmão, não escuta o que esse mundo está pregando, não. Tem muito casal separado por influência, né? Por coisa de homem. Mas aqui diz tudo sofre. Uma irmã uma vez chegou comigo, pastor, não aguento mais, já deu. Não aguento, né? Aí eu dei esse verso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jamais acaba, né? Tem casos que já houve separações, eu sei, né? Mas o amor jamais acabou, mesmo separado. Sofreram as consequências. Eu tenho exemplo, sim, e provo. Mas aqui diz que o amor jamais acaba. Ah, acabou o amor. Nunca teve, irmãos. Talvez uma paixão, uma empolgação, mas amor verdadeiro. A Bíblia, quem está mentindo é Deus ou os homens? Deus não mente. O amor jamais acaba. Então, não é quando já bateu, né?
Mas vamos voltar lá para Pedro, né? Diz aqui, né? Observarem, 1 Pedro 3:2, observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí ele diz, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, ou seja, coisas superficiais, né? Tem muitos jovens se enganando com beleza, com não sei o que, superficialidade, né? Mas aqui nós temos que, a Bíblia está dizendo, porém, seja o homem interior, o do coração. Cuidado, jovens, querem os príncipes encantados? Não existe não, mas procure um crente, um homem de Deus, um homem mesmo interior, e vice-versa também, jovem. Não acha que porque ele tem carro, ele tem casa, ele é formado, é não sei o que, é bonito e tal. Tem muito sapo aí, né? Belo, maravilhoso, homens de Deus. A gente sempre ora para os nossos filhos, né? Nós vamos chegar lá. Que Deus dê ao Rodrigo e a Rafael uma esposa, uma mulher, uma crente, uma mulher de Deus. A Rebeca, né? Essa oração que nós devemos ter pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Porém, o homem interior, o do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, veja, que é de grande valor diante de Deus. Foi assim, dessa forma, dessa maneira, que a si mesmo se ataviaram outrora as santas. Oh, que palavra bonita, né? As santas mulheres que, vejam, esperavam em Deus. Eu fico muito preocupado, sinceramente, que até na nossa igreja, moleques de 13, 14 anos já estão transando por aí, né? Meninas, jovens. Chamei dois sem vergonhozinho mesmo, assim, sabe? As falas. Não quero esperar mais não no Senhor. Essas aqui esperavam no Senhor, esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. E chamando-lhe Senhor, é o Senhor do lar, é o protetor, é o professor, é o líder espiritual. Cabe, irmão, responsabilidade tanto às mulheres, às esposas, como aos maridos. Nós somos os líderes espirituais dos nossos lares, né? Temos que ser o modelo, o padrão para os nossos filhos e as nossas filhas. Porque diz aqui, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu tenho muita coisa, irmãos, para falar, sabe? Muitos versículos para compartilhar. Mas nós vamos, se Deus quiser, no próximo domingo, né? Vamos mesmo entender que Deus é o que edifica a casa. Que Deus é o edificador, Ele é o construtor. E Ele está edificando. E eu, como um bom operário, né? Eu sou de obra, muitos anos de obra. Nós temos que, o bom engenheiro, ele obedece o projeto que foi calculado, foi pensado, foi estudado, né? Faz segundo as regras, para dar certinho, né? E assim é o casamento. É Deus que é o construtor, que é o edificador. O projeto é a planta, é a sua palavra. Nós temos o quê? Que obedecer e temer a Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida que o salmo que nós lemos, ele é verdadeiro. Ele é fato, irmãos. E pela graça de Deus, nós colocamos esse propósito em nossas vidas, em nossa família. E digo de coração, estamos sendo mesmo edificados pelo Senhor. E essa é a vontade de Deus, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a mesmo sermos obedientes à Tua palavra,
a termos temor pela Tua palavra. Tira de nós, Pai, qualquer coisa que seja pessoal, seja mundano, seja mesmo algo que é orgulho meu, orgulho nosso, é dos homens dessa igreja, das mulheres dessa igreja. Não permita, Pai, que haja coração de amargura, de rancor, de inferioridade, de superioridade, mas homens e mulheres que temem ao Senhor, que obedecem à Tua palavra, que acreditam, Pai, e não tenho nenhuma dúvida que o Senhor há de trabalhar em cada coração, em cada família da igreja. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém.